Vamos lá, gente, paz do Senhor Jesus, começar mais uma disciplina, essa disciplina agora de aconselhamento e psicologia. Psicologia e aconselhamento, né? Que é o tema aí. A psicologia, na verdade, irmãos, ela é um suporte para o aconselhamento pastoral, tá? Você não vai estudar aqui a psicologia em seu todo, você vai ter noções de psicologia que podem te ajudar no aconselhamento. Quando você vai lidar com outra pessoa, você está lidando com uma pessoa totalmente diferente de você. Ou talvez uma pessoa próxima daquilo que você é. Então, nós usamos conceitos da psicologia como um suporte para o aconselhamento, para evitar que alguns problemas dentro do aconselhamento aconteçam dentro da igreja, tá? Então você usa a psicologia como uma forma de se resguardar de algum problema na hora do aconselhamento. Então ela serve como suporte. Então a gente vai fazer o quê? Uma análise geral da psicologia para que nós possamos ter uma ciência de como ela funciona, a fim de poder entender a outra pessoa melhor, a fim de poder entender se essa outra pessoa ela tem algum problema que seja talvez do ramo psicológico. Às vezes aquele problema que a pessoa tem não é espiritual, é psicológico. E aí se você conseguir entender que parte daquele problema é psicológico, o correto é você encaminhar dentro da igreja ou dentro de um grupo ministerial aquela pessoa para um aconselhamento, né, um tratamento psicológico, um tratamento clínico, talvez até médico, tá bom? Então, por isso que a gente aprende um pouco da psicologia dentro do aconselhamento pastoral, tá? O que é aconselhamento pastoral, irmãos? Aconselhamento pastoral é qualquer tipo de aconselhamento voltado para o benefício daquele que é cristão. Não é o pastor que faz aconselhamento pastoral, não. Você faz aconselhamento pastoral quando você está conversando com alguém, quando você está evangelizando alguém. O aconselhamento pastoral, ele se dá às vezes numa conversa informal entre amigos. Você está lá conversando e surge um problema e você muda o tom daquela conversa para tentar orientar melhor alguém a respeito de uma realidade que essa pessoa está vivendo, tá bom? Então, o aconselhamento pastoral é isso e psicologia é essa ciência, né? A psicologia, na verdade, é uma ciência da alma. A psicologia, ela é uma ciência da mente. A psicologia é uma ciência da psique humana, tá? Do inconsciente humano. Isso que é psicologia. Então nós queremos aqui abordar parte, assim, uma visão geral do que é psicologia, com os princípios básicos do que ela procura abordar, para que no momento do aconselhamento pastoral você possa fazer uso de uma ponderação melhor no sentido de ajudar aquela pessoa, às vezes sem interferir em algo que você não pode resolver, ou que mesmo não é de cunho bíblico, não é de trato bíblico. Amém? Olha só, mas para entender isso aqui, irmãos, para entender o que é psicologia, e já nós vamos entrar em parte de conceitos que esclarecem um pouco de como é que a gente já lida em parte com a formação de uma pessoa, nós temos que entender biblicamente qual é a vontade de Deus para o ser humano, né? Então, por exemplo, por que você veio aqui hoje? Por que você veio hoje? Porque, na verdade, por que você fez tudo que você fez nesse dia? Você já parou para pensar nisso? Por que você fez tudo que você fez nesse dia da forma que você fez nesse dia? Por que você acordou, arrumou a sua cama talvez, arrumou a sua casa, saiu para trabalhar, fez tudo que tinha que fazer e depois veio à igreja aprender um pouco mais? Por que você fez? Por exemplo, Sivaldo, por que você acha? O que te motivou a fazer essas coisas todas? Porque você tinha o interesse de fazer. Tá. E por que você tinha o interesse de fazer? Porque tinha que ser feito. Mas nada tem que ser feito, não. Nada tem que ser feito. Se você não quiser fazer, fica sem fazer. Você tem que fazer um trabalho. Se você não quiser fazer, fica sem fazer.
Ou a pessoa que te contratou lá para fazer o trabalho que você se propôs a fazer, você não foi, ele foi lá e chamou outro. Não é assim? Tem que ser feito, mas não tem que ser feito por você. Tá? Não, mas aí fica muito fácil a gente colocar Deus. Se a gente colocar Deus em todo ponto, fica muito fácil. A raiz da nossa motivação, é isso que eu quero descobrir. A raiz da nossa motivação. Qual que é a raiz da motivação do ser humano? Isso não é a sua raiz da motivação, não. Especificamente. Quando eu falo, eu estou pedindo para a gente generalizar. A raiz da motivação que nós temos em fazer as coisas, ela é igual em todos nós. Todos nós objetivamos a realização, a felicidade, estarmos bem. Então, quando você acordou hoje e se propôs em fazer algo, né, seja um trabalho ou seja qualquer outro tipo de coisa, ou você quis se realizar, ou você estava precisando de dinheiro, falou assim, olha, eu preciso trabalhar porque eu preciso de dinheiro. E aquele dinheiro que você acha que precisa, você quer ele para te fazer feliz, para alcançar um objetivo na sua vida, ou para resolver um problema, para você ficar tranquilo e para você ficar feliz. Então, no fim das contas, o homem quer se realizar, o homem quer ser feliz. Você entendeu agora? Tudo que nós fazemos, mesmo que inconscientemente, nós estamos objetivando o quê? O bem que nos apraz. Então, quando você faz algo, qualquer coisa, até quando você, vamos supor, a pessoa que rouba, ele rouba porque ele acha que o roubo dele é uma prática beneficente a ele, faz bem a ele, sabe? Eu estou fazendo bem a mim, eu estou agregando valor às coisas que eu tenho que eu posso pegar dos outros. Então, eu estou me enriquecendo, eu estou sendo mais esperto e eu estou fazendo bem a mim mesmo. Todos nós objetivamos o bem que nos apraz, que nos faça referência, que na verdade um bem que se refira a nós. Então, quando você está fazendo a coisa mais medíocre, mesmo que seja ajudar alguém que está te incomodando, olha só, quando você ajuda alguém que talvez você não goste, mas que está te incomodando, você ajuda essa pessoa com o intento de se livrar dela, ter paz. Não é assim? Então, na verdade, você está fazendo aquilo porque você está objetivando um bem, tá? Esse texto que eu estou dando agora não está na apostila, tá? Eu estou dando uma visão geral, tá? Então, isso todos nós objetivamos. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque é complicado você absorver esse conhecimento e achar que a absorção desse conhecimento tem relação direta com o Evangelho. Não tem, porque o Evangelho não trata das coisas desse jeito. Por quê? Porque os Evangelhos, a Bíblia, ela não foi escrita para pessoas que têm um nível de conhecimento que talvez eu e você temos. Não foi. Foi escrita para pessoas muito mais incultas do que nós. Não que sejamos alguma coisa, mas antigamente a vida era muito mais simples e a forma de explicar as coisas era muito mais simples. Então o homem, para a gente entender a psicologia e conseguir enquadrar a psicologia dentro de um cenário cristão, porque ela não tem um cenário cristão, irmãos. Escuta, psicologia ela é humanista, tá? Ela vai tratar o homem como se fosse um objeto em análise, tá? Nós estamos aqui para falar a respeito do homem também, mas nós estamos falando a respeito de espiritualidade, então tem que espiritualizar, tá? Então a gente já entrou em acordo aqui que tanto para a psicologia quanto para a religião, tá? No sentido geral, o homem ele quer se realizar, concorda? Só que para você entender, de um ponto de vista espiritual, os motivos que levam a esse desejo de realização humana, para você entender isso, você tem que entender as motivações do Deus Criador do homem. Então, na criação,
Deus objetivou algo para o homem. E isso está inscrito no nosso coração, na nossa mente, no nosso DNA. E isso tem relação com aquilo que o homem quer ou melhor, isso tem relação com as motivações que o homem tem sobre si mesmo, para o seu futuro, para o seu dia a dia, para a sua família. Isso tem relação. Então, se a gente abrir a Bíblia em Gênesis, vamos fazer esse exercício? Vamos abrir a Bíblia em Gênesis e fazer uma leitura desse texto de Gênesis a respeito da criação. Os irmãos que estiverem com a Bíblia, abra a Bíblia. Quem tiver no celular como eu, abra aí também, tá? O livro de Gênesis, capítulo 1, né? Olha só. Deixa eu achar aqui o versículo, porque eu não marquei isso aqui antes, tá? Versículo 26, tá? Gênesis 1, 26. Olha o que o texto fala. E disse Deus, ou melhor, só mais um contexto, tá? Deus, depois de criar a terra, depois de criar os animais, depois de deixar as coisas funcionando, acontece isso aqui, ó. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move na terra. Então, olha só, começamos a achar, isso aqui faz parte do plano de salvação também, irmãos. Aqui, ó, isso aqui tem a ver, vou pegar um pedacinho aqui, ó. Isso aqui tem a ver com o plano de Deus para o homem. O homem que eu digo no sentido geral, a humanidade, tá? Primeiro ponto aqui, irmãos, é que o homem foi feito para dominar sobre a criação. Deus criou todas as coisas e o homem foi criado para dominar sobre a criação, sobre as coisas que existem, e foi feito também, logicamente, por isso, né? Se ele foi feito para dominar a criação, ele foi feito também para habitar a terra. Isso é lógico, né? Olha aqui. Nesses dois versículos, você já descobriu, no primeiro versículo, na verdade, já descobriu 2 pontos sobre as motivações de Deus em criar o homem. Olha só. Deus fez o homem para dominar sobre a criação. Consequentemente, ele foi feito para habitar a terra. Então, qual é o lugar onde o ser humano deve viver? Na terra. Né? Então, tem pessoas que falam, não, nós não fomos feitos para ficar aqui. Não, fomos feitos para ficar aqui mesmo. Nós somos feitos para a terra. Tá? Então, o homem, ele naturalmente, ele vai ter um desejo de desfrutar das coisas da criação. Tá? Aqui você vai achar as motivações. Quando você descobre as motivações da criação humana, você descobre parte das pulsões do coração do homem. Olha só, o homem foi feito para dominar, para ter autoridade. Nós não temos um sentimento, uma vontade de dominar. Talvez você não queira dominar uma área da igreja, mas você quer dominar uma área da sua casa. Você quer dominar uma área do seu trabalho, você quer ser bom em algo, tá? Você quer contribuir com a sociedade, não quer? Então você tem que fazer isso como? Através do seu trabalho, através do seu empenho, através do seu esforço. Isso tem a ver com parte das motivações de Deus em criar o homem, e isso está inscrito na natureza humana. Então o homem, ele precisa dominar sobre a terra, ele precisa ter uma profissão, ele precisa ser bom em algo, ele precisa contribuir com a sociedade, tá? O homem precisa habitar a terra. Isso aqui, dificilmente ele consegue fugir disso. Mas a questão do domínio, sim. Esse primeiro ponto aqui, irmãos, ó, habitar a terra, isso aqui não frustra ninguém, não. Todo mundo consegue fazer isso. Todo mundo. Agora, a questão do domínio frustra a pessoa.
E aí, vai para cá, psicologia. Vai para cá, aconselhamento. E a igreja tem que aconselhar também com relação a isso. Domínio, tá? Por isso que pastor tem que estudar. Tem que estudar. Porque se você não estuda, como é que você vai aconselhar alguém que precisa de um estudo, que precisa de um aprimoramento, que precisa de crescer na vida, que precisa mostrar para si mesmo que é alguém de valor? As pessoas têm necessidades emocionais e motivacionais que se relacionam com o domínio sobre a terra, sobre os seus relacionamentos, sobre aquilo que você é, sobre a sua casa, sobre a sua família. Tudo isso tem a ver com o domínio, tá? Agora, habitar a terra é tranquilo. Vamos continuar lendo o texto para a gente descobrir outras motivações que tem a ver com o processo de criação do homem e que tem ligação aqui, com o aconselhamento pastoral e com a análise psicológica, tá? Então isso é o que, irmãos? Uma introdução para que quando você analisar os conceitos psicológicos, você possa conseguir fazer relação desses conceitos com as ideias que você pode ter a respeito do Evangelho, tá? E aí dentro da igreja você situa aquela pessoa num ambiente de paz, tá? Porque o ambiente de paz, irmãos, ele alinha todo, você tá num ambiente de paz quando você se alinha a toda a vontade de Deus para a sua vida, tá? Toda a vontade de Deus. Deus não tem uma vontade parcial, não. Ele tem uma vontade total para você, para nós todos. Então vamos lá. A gente leu o 26, né? Ao 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Olha só. Criou a imagem de Deus. O que Deus falou aqui no princípio? Façamos o homem. O homem foi criado à imagem de Deus. Como é que nós interpretamos isso? O que seria a imagem de Deus? O que seria a imagem de Deus, Deise? O que seria a imagem de Deus? O homem foi criado à imagem de Deus. O que seria a imagem de Deus? Você é a imagem de Deus. Em que sentido que você é a imagem de Deus? Isso. Eu estou falando assim, você está falando no sentido, eu estou falando assim, de forma literal, o que seria isso? Na forma literal, que a imagem de Deus tipo nós mesmos. A forma? Imagem de Deus aqui, irmãos, tem a ver com, olha só, um dos princípios, né? O que Deus é? São alguns, que a gente viu antes, são alguns atributos de Deus que fazem relação também com o homem, tá? O que Deus é? O que Deus é? A primeira coisa que a gente vê nesse texto, especificamente a respeito de Deus, é que Deus é pessoa, tá? Deus é pessoa. O que é ser pessoa? Ser pessoa é ter a capacidade de relacionar-se com o outro e o desejo de se relacionar com o outro, tá? Então Deus fez o homem pessoa, assim como Deus é pessoa. Então Deus fez o homem aqui, 3, para se relacionar com ele. Deus fez o homem pessoa. Deus fez o homem para se relacionar com ele. Deus fez o homem e fez a mulher. Deus fez o homem para se relacionar com o outro. Deus coloca 2 lá no jardim, ele cria uma pequena sociedade, uma sociedade ainda lá em seus primórdios, ali começando, com 2 pessoas. Deus fez o homem em comunidade, Deus fez o homem relacional, Deus fez o homem pessoa.
Esses aqui, ó, são pontos que se relacionam com a personalidade humana, tá? E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, a imagem o criou, homem e mulher o criou. E Deus os abençoou, e lhes disse: frutificai e multiplicai, vos enchei a terra e sujeitai. Olha só, frutificar e sujeitar. Vamos colocar aqui, ó, 5, vai dar espaço, não, vamos colocar 5 aqui, ó. Que se refere, vou colocar aqui, ó, ao primeiro ponto de novo, ó. Domínio, tá? Dominação, sujeitar a terra, tá bom? Vamos continuar só para a gente ver se tem mais algum, para a gente ver se não estamos esquecendo alguma coisa. Ele deu a ordem para dominar, de encher, né? Dominar sobre as aves, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva da semente. Aqui já entra em outro ponto, que é a questão do pecado, que não é tema nosso, tá? Aliás, de que o pecado, irmãos, ele altera parte da natureza do homem, porque aqui o homem é feito à imagem de Deus para ser justo. Quando o pecado entra, de certa forma, essa natureza ela permanece, mas ela se torna uma natureza também corrompida, tá? O pecado corrompe a natureza do homem. Antes, ele tinha todas essas áreas de atuação nele de forma o quê? Pura. Quando o pecado entra na vida do homem, essas continuam sendo os pontos de motivação do ser humano, só que deixa de ser pura. Então, a dominação sobre a terra deixa de ser uma dominação simples sobre a terra e começa a ser uma dominação predatória, uma dominação voltada para a destruição da própria terra. Isso também é errado, tá? Isso também é tema teológico, tá? A preservação da terra. Se você habita na terra, você tem que preservar a terra. Se habita na sua casa, você tem que cuidar da sua casa, né? Então a gente vai continuar a partir disso. Só um momentinho. Vou deixar o celular aqui. Então olha só, irmãos. Com relação ao domínio do homem sobre a terra, se o homem, hoje, depois, né, do pecado, da cruz, de tudo, de toda a história que se passou, se o homem, ele fraqueja em dominar essa área da sua vida, que seria a área profissional, ele pode ter consequências emocionais. E essas consequências emocionais podem gerar desvios espirituais, tá? Por exemplo, na área relacional, o homem ou a mulher pode ter decepções amorosas. E talvez as decepções amorosas, não que tenham um cunho de consequência espiritual, não, mas ela pode gerar consequências espirituais, tá? Então, todas as áreas aqui que tem a ver com a natureza da criação do ser humano, quer dizer, o sentido pelo qual o ser humano foi feito, quando ela é falha, ela pode gerar distúrbios, em que, num relacionamento espiritual, porque nós somos seres espirituais também, certo? Então nós somos corpo, alma e espírito, tá? E esses âmbitos aqui, olha, se relacionam com nós no sentido de nossa totalidade. Quer dizer, quando eu fraquejo na minha área de dominação profissional, de dominar sobre a terra, eu posso ser afetado na minha área espiritual. Pode, uma coisa é muito próxima da outra. Então tem muita gente que estuda teologia e começa a analisar os cultos e a analisar as reuniões da igreja e fala assim: ah, tudo é emoção. Irmão, é natural que na igreja tenha áreas de emoção, sim, porque a emoção e o espírito são coisas próximas demais. E é muito difícil você conseguir separar 100% as coisas. Então, quando a pessoa fala isso, ela não aprendeu de verdade, não. Ela acha que aprendeu. Você não pode simplesmente aprender, fé é isso, teologia é isso, Bíblia é isso, texto é isso, interpretação é isso. Você não pode simplesmente aprender, não. Você tem que aprender e utilizar o quê? Da maturidade
para ponderar a respeito das coisas. Tem pessoa que precisa de passar por aquele momento de emoção para poder chegar na verdade de Deus. Tem um tempo, tem um processo, tá? Então nós temos o quê? Como pessoas maduras, temos que analisar caso a caso, a partir do nosso conhecimento e muito mais a partir de um olhar misericordioso. O que você tem que ter do seu irmão? Misericórdia. O que você tem que ter como pastor pelas suas ovelhas? O mesmo que Jesus tem por nós, misericórdia, amor e misericórdia, tá? Deus demonstrou isso desde o momento da criação. Ele teve amor e misericórdia. Ele criou a terra perfeita e deu ela ajustada para o homem. Todas as belezas, tudo perfeito, funcionando perfeito. Isso é amor. Isso é amor. O homem pecou, ele poderia condená-lo à morte e à inexistência naquele momento. Mas ele teve misericórdia. Teve misericórdia. Criou um mecanismo de restauração e deu promessas que seriam cumpridas ao longo do tempo a respeito, no próprio momento do castigo. E ele deu oportunidade para que o homem se redimisse do seu próprio erro a partir de uma vida dedicada a Deus. Então, a pessoa que aprende, ela aprende voltada para a edificação da igreja. Por isso que eu falei, irmãos, e vou repetir sempre. Uma vida com Deus não basta o conhecimento bíblico e teológico. Tem que ter associada a esse crescimento intelectual e espiritual uma dedicação de relacionamento com Deus, em que a atividade mais importante é a oração. Quando você ora, meu irmão, você deixa de ser carnal, tá? Tem outros meios de graça que você pode acessar a Deus, mas o maior delas é a oração. Oração. Oração, tá? Então, quando a pessoa está achando que está sabendo demais, você pode saber que está orando de menos, tá? Tem que orar. Então, olha só, irmãos. Se você erra no seu relacionamento com Deus, olha só, vamos fazer um desenho aqui, um outro desenhozinho aqui, ó. Ser humano, tá? Ser humano. Ele está aqui com o corpo, alma que o envolve, o corpo que envolve a alma, na verdade, certo? E ele tem por dentro dele um espírito. 3 camadas compõem o ser humano, tá? O ser humano foi feito para outro ser humano, ó. Ele foi feito para outro ser humano enquanto um relacionamento a dois, enquanto um relacionamento conjugal, enquanto um relacionamento em sociedade, para outras pessoas, tá? Então, por isso ele é pessoa. Há falha nesse relacionamento aqui, ó, com as outras pessoas? Há falhas. É possível que haja falha na sua casa, na sua família? Vai ter problema psicológico. Vai ter problema emocional que pode gerar um aconselhamento pastoral, tá? O ser humano que foi feito para o outro, foi feito, ó, setinha para cima, para Deus. Você falha no seu relacionamento com Deus. Falhando no seu relacionamento com Deus, ó, problema psicológico, problema que leva a aconselhamento pastoral. O ser humano foi feito para dominar sobre a terra, sobre a criação, para ter uma profissão. A frustração com relação ao homem e seu trabalho, isso vai gerar problema psicológico, isso vai gerar aconselhamento pastoral, tá? Ok? Entenderam isso? Vocês entenderam que Deus fez o homem e que o homem ele tem que se realizar em todos os âmbitos, tá? No seu âmbito relacional, no seu âmbito de domínio sobre a terra e no seu âmbito espiritual. Agora, o mais importante é o âmbito espiritual, porque a carne vai embora, ela acaba. O trabalho, você pode por alguma coisa, talvez pelo próprio trabalho, ficar incapacitado de exercitar o seu trabalho, a sua profissão. Agora, Deus não, irmãos. Deus não. Você pode estar lá no CTI, em coma. Você pode estar lá sentindo a presença de Deus, Deus tocando o seu coração,
e você sendo lá renovado por Deus em sonhos, em visões, em momentos mesmo que inconscientes, mas agradáveis, porque Deus te vê naquele local, tá? Deus, Ele é a maior fonte. Agora, normalmente, irmãos, esses âmbitos de relacionamento do ser humano, eles não são separados, porque eu falei deles separados, eles não são separados, eles são entrelaçados. E às vezes um problema profissional, tá? Por exemplo, ele pode me gerar dá um exemplo, a necessidade de ganhar dinheiro, ou eu achar que tem necessidade de ganhar dinheiro. Isso pode atrapalhar meu relacionamento com Deus. Eu posso deixar de tirar meu tempo de oração, meu tempo de dedicação, meu devocional, e eu posso me esfriar espiritualmente e achar que eu também não sinto mais a presença de Deus, ou deixar de acreditar. Pode deixar de acreditar em Deus, pode? Por quê? Você começa, por exemplo, a estudar demais. Eu estou estudando demais, eu estou lendo muito livro. A fé, ela é prática. Quando você deixa de praticar a fé, você deixa de sentir a fé. Então você só sente a fé não está no âmbito aqui do corpo, não. Então, você não sente a fé mesmo, não. A fé, ela não é sentida. A fé é uma ideia. A fé é uma capacidade de depositar crença em algo. Quando você deixa de praticar a fé pelos meios de graça, oração, leitura da Bíblia, jejum, louvor, adoração, quando você deixa de praticar a sua fé, você para de sentir que ela existe. E aí você começa a duvidar da fé. E aí a pessoa desvia. Você pode ver que quem desvia, não desvia de uma vez. Está aqui, vem um dia, falta, vem outro, falta, vem, aí depois já não vem mais. Aí diz que está orando, e ora um dia, no outro dia já não ora, lê a Bíblia um dia, no outro dia já não lê. Então a pessoa, ela se afasta. A mesma coisa, um relacionamento entre duas pessoas que se dizem apaixonadas. Está vendo sempre? Fala que ama, se dedica ao outro, não é? Por que namorado fica falando que ama toda hora? Porque fala mais com a pessoa, porque anda mais próximo da pessoa, porque elogia mais a pessoa, porque pratica mais o amor. O que é o amor? Irmãos, o amor não existe também não, o amor também é uma ideia virtual. O amor, o que ele é de verdade, é uma prática. Então você pratica o amor, só que na falta da prática do amor, o que vem? O esfriamento do relacionamento. E aí a pessoa vai se afastando da outra, e aí depois chega ao ponto do besta falar, amor acabou. O amor não acaba, irmão. O amor você pratica. Se você deixa de praticar, não é que ele acabou, você deixa de sentir que ele existe. E aí a pessoa, mesmo amando a outra, às vezes, deixa a outra de lado. Não deixou de amar, deixou de praticar o amor. E aí muitas vezes quando deixa de lado e fica um tempo afastado, ela vê que o próprio fato de estar perto daquela pessoa, por mais que não pudesse trazer aquele sentimento de amor forte que tinha antes, mas o fato de estar afastado fazia com que ele sentisse falta dela. Aí sente falta, aí quer voltar. Aí muitas vezes, a hora de voltar já é tarde, né? A pessoa já arrumou outra, aí a confusão já foi feita, né? Então o que acontece, irmãos? O amor é prático, a fé é prática, tá? Então um problema aqui, em qualquer uma dessas áreas, pode influenciar nas outras. Aí eu estou deixando de servir a Deus, eu estou deixando de adorar a Deus, eu estou deixando de ser uma pessoa sincera com Deus, e eu estou cada dia mais abrindo mão dos meus princípios. Que vai me garantir que esses princípios vão me valer, ou eu vou me valer deles, na hora da dificuldade, na hora de eu provar minha fidelidade, na hora de eu provar ali que eu sou fiel à minha esposa, que eu sou fiel a Deus, que eu sou fiel aos princípios que eu obedeço. Hein? Porque se Deus não existe, para mim, porque pode existir na minha ideia, mas na minha prática não está existindo. Não está mais existindo Deus na minha prática, porque eu estou vivendo como se Ele não existisse. Então o que vai acontecer? A cada momento eu sou levado a uma forma de viver a vida que não leva em consideração os valores de Deus sobre a minha vida.
sobre aquilo que eu tenho praticado. Então, logo, não vai existir mais princípio, ética, nem valores, não. Eu posso fazer o que eu quiser. E aí eu abro mão daquilo que eu tenho. Aí a vida espiritual começou agora a influenciar a minha prática no meu trabalho, que é trabalhar da forma correta e justa, tá? Começou a influenciar também o meu relacionamento com a minha esposa, com a minha família. Eu deixo de ser um bom pai, eu deixo de ser um bom marido. E essas coisas vão se misturando, tá? Se você vai num psicólogo, ele pega esses problemas aqui, que podem ser de cunho espiritual, que pode ser de cunho relacional, relacionamento espiritual, que pode ser de cunho relacional entre outras pessoas, a vida em comunidade, e ele pode virar e simplesmente te fazer uma leitura a respeito dele de acordo com sua própria formação cultural. Ele tem uma formação cultural diferente da sua. Por isso, cristão tem que procurar psicólogo cristão. Vai procurar psicólogo que não é cristão para você ver o que vai falar que você tem. Você vai ver, minha filha. Vai falar que você tem um monte de desgraça aí e que não, você é assim mesmo. Você é desse jeito aí, ó. Isso aí que é você. Ué. Você pode fazer o que você quiser. Ué. Continua vivendo assim. Não se importe com aquilo que te reprime, não. Não, que são amarras. São amarras. Não se reprima. Se solte, viva o que você acha que você tem que viver. Não precisa de valor nenhum, não. O valor é você que coloca, você que cria os seus próprios valores, tá? Não, meu irmão, os valores dos cristãos são valores mediados pelo seu próprio Criador, tá bom? Então essa é uma introdução e isso faz parte do plano de salvação, irmãos. Por que isso faz parte do plano de salvação? E eu vou dar uma introdução de novo desse mesmo tema no curso de psicologia, ou no início ou no final eu vou tratar sobre esse tema. Por quê, irmãos? Porque isso é muito importante, tá? Qual que era o projeto de Deus para a humanidade? Ter seres livres e independentes que escolhessem, por meio dessa própria liberdade, permanecer em um relacionamento com Deus. Esse era o plano de Deus. E o plano de Deus não mudou. O homem pecou, certo? Pecou. Depois disso, o que Deus quis do homem? Quis que ele continuasse sendo um ser humano livre, por sua livre e espontânea vontade, querendo se relacionar com ele. O plano de Deus não mudou. O diabo não conseguiu estragar o plano de Deus, tá? A diferença é que o homem se prejudicou, tá? O homem se prejudicou, mas o plano é o mesmo. No jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela funcionava como um mecanismo que dava garantia de que o homem estava, cada dia que ele escolhesse não tocar naquele fruto, ele escolhia, na verdade, ter um relacionamento totalmente livre com Deus, sem influência do mal, sabendo que ele poderia fazer outra escolha. O fruto está ali no meio, você pode fazer outra escolha, mas enquanto você não faz essa escolha, você está livre, escolhendo estar na minha presença. O homem pegou do fruto, pecou, certo? Qual que continuou sendo o plano de Deus? Ter o homem livre, fazendo a escolha de estar perto dele, só que inverteu agora. Ao invés da árvore do conhecimento do bem e do mal ser a condição para o homem permanecer no jardim, tá? O não tocar na árvore, hoje, o comer do fruto da árvore da vida, que é a cruz de Cristo, experimentar o fruto de Cristo que foi gerado na cruz, é que leva o homem para um relacionamento com Deus. Inverteu. O homem antes estava naturalmente com Deus, agora o homem está naturalmente com o pecado, mas ele tem o poder de escolher de estar com Deus através da cruz de Cristo. O plano de Deus é o mesmo, tá? Tem gente que vai falar assim, não, que Deus fez um plano. Não, irmão, Deus não muda, o plano de Deus é o mesmo, Deus é perfeito. Não há nada que Satanás possa fazer para frustrar os planos de Deus. Nada. Tá? Pode frustrar o meu e o seu, mas os planos de Deus não. Os planos de Deus, eles são eternos. Eles não mudam. Tá? E eles são perfeitos. Então aqui a gente termina essa pequena introdução para a gente ver, na verdade, o que é a psicologia. Então vamos lá, voltando. A psicologia, então, ela é uma ciência. Essa parte está no primeiro capítulo, tá? Hoje nós vamos estudar parte desse primeiro capítulo e nós vamos estudar
já pular para o quarto, depois a gente volta para o segundo, tá? Olha só, a psicologia é a ciência da alma, da mente e da psique humana, ou o quê? Do inconsciente humano, é uma ciência que analisa isso, que ela tem princípios para fazer análise do ser humano nessas áreas. Depois disso, olha só, ela estuda o comportamento, ela é dividida em 3 vertentes. A psicologia é dividida em 3 vertentes. Uma estuda o comportamento humano, a outra estuda os sentimentos humanos, e a outra a mente humana. A parte que estuda o comportamento está ligada aos hábitos, à forma de agir do homem no mundo, às vontades do homem. A que estuda os sentimentos tem a ver com o prazer, com a dor, com aquilo que está no coração do homem, com os pensamentos e as emoções que o homem tem. A que estuda a mente tem a ver com a percepção. Como é que o ser humano entende o mundo? Como é que ele percebe as coisas? Porque a forma com que você percebe as coisas pode definir a forma com que você vai agir sobre as mesmas, tá? Ela tem a ver o quê? Com a imaginação que se passa na cabeça do homem. Talvez ele imaginando algo, ele pode estar, na verdade, interpretando a vida e o mundo de alguma forma, através da sua imaginação. As ideias, quais são os pensamentos? Que tipo de opinião que essas pessoas têm a respeito de algo ou de alguma coisa? Tá? A memória, que está guardado no fundo da mente humana. Será que talvez são os pensamentos e as ideias ocultas que o ser humano tem a respeito do mundo, a respeito de si mesmo, que estão definindo as suas ações no mundo? Será? A psicologia, quando ela trata sobre a mente, ela tenta descobrir isso, tá? Então vamos lá de novo. 3 vertentes: comportamento humano ligado aos hábitos, os sentimentos ligados ao prazer e à dor, ao coração, aquilo que move os sentimentos humanos, tá? A mente, a percepção, a memória, a imaginação, o inconsciente, pensamentos que estão lá no fundinho armazenados e você não sabe que talvez você está definindo a sua vida por vontades enraizadas na sua mente, lá no interior da sua mente, tá? Então a psicologia, na verdade, ela é o quê? É o estudo da subjetividade do homem. O que é a subjetividade do ser humano? Subjetividade é aquele composto geral que forma uma pessoa. Então cada um de nós tem uma subjetividade diferente, porque cada um de nós é composto por várias informações culturais, de hábitos, da mente, de herança genética, que compõe de certa forma aquilo que nós somos, tá? E isso nos leva a ser exatamente o que nós somos. O que faz você ser o que você é? Toda a sua subjetividade, que não dá para ser analisada assim, ó, de uma hora para outra. Por isso que normalmente atendimentos psicológicos, né, eles costumam demorar. Tratamentos psicológicos costumam ter um tratamento, é um processo mais demorado, de compreensão, de vários atendimentos, sabe, vários testes para poder compreender o que aquela pessoa é. Mas nós vamos adotar nesse curso um método, tá, para análise, porque na igreja, irmãos, muitas vezes você não tem um tempo para despender muito grande com as pessoas. Então nós vamos pegar um método para analisar as pessoas e vamos tentar direcionar o aconselhamento pastoral por esse método, tá? Que é um método de compreensão da personalidade, tá bom? Então olha só, a psicologia então busca entender a subjetividade humana. Só que o ser humano, ele é o quê? Ele é uma pessoa. Então o ser humano, ele tem o quê? Nessa subjetividade, ele forma uma personalidade. E essa personalidade, né, ou ser pessoa, vem do latim, significa persona e significa máscara. Essa máscara que nós usamos de certa forma uma máscara. Por quê? Porque na sua casa você age de uma forma. Porque na sua casa você é mãe, é irmã, é filha, tá? Na sua casa você é pai. Então na sua casa você tem um âmbito de liberdade e de responsabilidade.
Então você precisa se comportar da forma devida dentro da sua casa, com a liberdade que você tem. E no seu trabalho? Da mesma forma, se você é o proprietário de uma empresa, você tem que se comportar de uma forma. Se você é ali um funcionário, né, de um determinado departamento, você tem que comportar-se de uma forma específica. E se você for ali simplesmente um cliente, um visitante, você se comporta de acordo com aquele ambiente e com aquele momento que você está vivendo. Então você forma a sua personalidade de acordo também com o ambiente que você está, tá bom? Olha só, ela se define então por 3 motivos. A personalidade se define por 3 motivos. Pelo ambiente que você está. Então você está na igreja agora, você sabe que a igreja é um ambiente de respeito. Então você não vai conversar, talvez aqui, igual você conversa com um amigo, sei lá, num shopping center, né? Num restaurante, ou um amigo que talvez você conheceu antes de ser crente, que talvez você tivesse ali um linguajar diferente e talvez naquele momento que você encontra com aquele amigo seu, você faz a rememoração daqueles pequenos termos que talvez não prejudicam a sua fé não, mas que também não são convenientes para se utilizar dentro da igreja, correto? Então você vai se adequar ao ambiente. Depois, tem a ver com herança genética, tem a ver com a situação específica. Esse ambiente aqui, irmãos, vou até tirar vamos colocar esse ambiente aqui como uma ideia ligada à cultura, tá? Vamos colocar essa, porque situação e ambiente fica muito parecido, tá? Por que o ambiente a gente vai relacionar com cultura? Porque é o seguinte, você está dentro da igreja, você está compondo a sua formação cristã. Então você vai aprendendo dia a dia a se comportar dentro desse ambiente. Quando você chega num ambiente pela primeira vez, normalmente você corre o risco de cometer algumas gafes, de falar algo indevido ou de se comportar de uma forma indevida, né? Então isso pode acontecer. Agora, quando você aprende como lidar naquele ambiente, você aprendeu a cultura daquele lugar. Então, por exemplo, a sua casa, a sua família tem uma cultura e você cresceu, se desenvolveu com os seus parentes. A cultura que você aprendeu dentro da sua casa, ela forma a sua mentalidade e a sua forma de agir no mundo. Então, a família é o primeiro núcleo, tá, social que forma a personalidade do ser humano. Então, o ambiente a gente vai entender como cultural, tá bom? E a genética? A genética tem a ver com a personalidade do homem no sentido de que ele tem uma forma natural de compreender as pessoas e de lidar com os outros. Por exemplo, você está irritado, né? Você escutou alguma coisa que te desagradou. Cada um de nós tem uma forma de expressar esse desagrado. Alguns ficam simplesmente calados, não falam nada. Outros ficam nervosos, xingam na hora. Outros apelam naquele exato momento. Outros retrucam. Outros escutam, acham ruim e falam que concordam ainda. Fala aham. Mas a cabeça no fundo está falando assim, não gostei nada disso, né? Por quê? Porque ela quer agradar a pessoa mesmo assim. Mesmo ela estando achando ruim, ela dá o sorriso, não é, Sivaldo? Dá o sorriso e fala que tá tudo bem. Olha só. E tem a situação. Aqui a situação a gente coloca como essa grande questão, um ambiente em particular, tá? Porque você pode ter uma situação específica e naquela situação específica você pode ficar sem ação. Você pode ser uma pessoa que se turba, você pode ser uma pessoa que se torna violenta numa situação específica, tá? Então, o que forma a personalidade do homem? A cultura, o ambiente, a situação específica e a herança genética. Você tem uma herança genética que faz também com que você seja aquilo que você é. Então, o ser humano é complexo, tá vendo?
Ser humano é complexo. E além disso, você é um ser espiritual, que agora a gente não está tratando sobre isso especificamente. Mas você sempre, sendo isso tudo, você não deixa de ser um ser espiritual. E onde é que o homem se torna sábio? O homem se torna sábio quando ele consegue se relacionar com todos esses âmbitos e controlar as suas qualidades e os seus defeitos, no sentido de compreender suas qualidades e defeitos e se beneficiar deles. Então o que você tem que aprender? Compreender quem eu sou, os meus defeitos, os meus talentos e controlá-los a fim de me beneficiar dele. É como você está lá no meio do mar, né? Ou num rio. E o rio a corrente está indo, né? Ou seja, mesmo você está dirigindo um carro. Aqui em Belo Horizonte, principalmente, é cheio de morros, né? Você pode dirigir aquele carro e economizar gasolina se valendo dos morros, que às vezes são difíceis para subir, mais fáceis para descer, a fim de economizar gasolina. Então, você vai pisar no acelerador no morro para quê? Você está lá na correnteza ou na maré do mar, as águas estão te mandando para um outro lugar. Será que você pode se aproveitar desse movimento para poder chegar em algum lugar de forma mais fácil? Às vezes sim. Então a mesma coisa são os nossos defeitos e as nossas qualidades. Você tem que saber dos seus defeitos e qualidades, se valer deles, para saber controlar a sua vida da melhor forma possível, a fim de alcançar seus objetivos, evitando dores. Evitando dores. Esse é o segredo de aprender psicologia, de saber aconselhamento pastoral, para poder o quê? Alcançar melhor tanto o coração das pessoas para Deus, quanto objetivos pessoais para nós mesmos, tá? Vamos lá. Aí, aqui especificamente, nesse primeiro capítulo, está falando desse teste aqui, o 16 PF. Você pode me emprestar sua apostila? Deixa eu ver se eu peguei aqui um. Esse cara aqui, ele definiu aí alguns, deixa eu ver se eu tenho aqui, eu deixei aqui certinho. Ele definiu aqui um teste que define algumas personalidades. Então, seriam formas de você fazer análise de uma pessoa para saber entender a personalidade dela melhor. Ele colocou que alguns fatores que as pessoas mais têm ou menos têm contribuem para que ela seja de uma forma ou de outra. Então, por exemplo, olha só, os fatores seriam a coluna, se pegar aí, ó, que está na página 160, né? 159? Então tá, 159. Olha só, a coluna do meio são os fatores, tá? Vamos colocar aí o primeiro quadradinho de fatores, ó. Extroversão e introversão, quer dizer, avalia a quantidade de intensidade de interação interpessoal, do nível de atividade, da necessidade de estímulo e da capacidade de se divertir. Aquela pessoa que conversa muito, tá? Aquela pessoa que conversa, 160 mesmo, né? Então, aquela pessoa que conversa muito, que fala muito, ou a pessoa que fala pouco. Quando a pessoa fala pouco, na verdade, ou melhor, fala muito, ela é um indivíduo sociável, ativo, volúvel, otimista e caloroso. Volúvel é quando a pessoa ela muda de ideia muito, tá, gente? Ser volúvel é mudar muito de ideia. Quando essa pessoa ela tem baixa atividade de extroversão, ela é introvertida, ela vai ser uma pessoa mais reservada, mais moderada, mais discreta, tá? Estabilidade emocional, que é o segundo quadro aí na coluna do meio. Avalia a adaptação do indivíduo. Quando a pessoa tem mais estabilidade emocional, ela vai ser uma pessoa mais calma, relaxada e serena. Quando ela não tem isso, ela vai ser inquieta, nervosa, ela vai ter um sentimento de inquietação, tá? Então esse quadro tem relação ao quê? Com esse teste 16 PF. Você pode depois ler esse texto, fazer uma análise dele todo. Nós não vamos gastar tempo, porque são vários testes que existem, tá? E cada área da psicologia que analisa comportamento humano, nessas várias vertentes de forma de realização, em que o homem se realiza ou em que a psicologia
se dedica ao estudo do ser humano, existem testes também para poder definir personalidade, para poder definir a forma com que essa pessoa vê o mundo. E isso, as empresas fazem uso disso para poder o quê? Contratar as pessoas para trabalhar e colocar nos departamentos e nos setores que precisam de que a pessoa tenha uma forma determinada de agir sobre o mundo e sobre as outras pessoas. Então, as empresas se valem dessas informações, tá? E a igreja também pode se valer, tá? Às vezes é bom, sabendo como uma pessoa é, a personalidade da pessoa, você consegue colocar ela, ao invés de colocar num departamento específico da igreja, colocar em outro, porque ela vai ser mais produtiva naquela área. Tem a ver com isso também. E isso, irmão, a não ser quando você já tem uma visão mais espiritual, né? Você, não, eu tenho uma visão de Deus para a pessoa aqui, assim, assim, assim. Porque ela vai ser boa nisso, nisso. Amém. Você pode ter uma visão espiritual mesmo. Não é errado, não. Mas uma visão também humana de pegar a pessoa pelo talento que ela tem e aproveitar essa pessoa dentro de uma área específica que ela possa trabalhar na igreja, também é correto, não é errado. Tá bom? Olha só. Então aqui a gente encerra esse primeiro ponto, que seria essa primeira aula desse dia.